Eu vou te contar uma coisa hoje que pouca gente tem coragem de admitir. A maioria das pessoas não vive a vida que gostaria de viver. Não porque não podem, porque não são capazes, mas porque têm medo de decidir, medo de escolher, medo de se arrepender, medo de sair do controle da sua própria vida. Então elas ficam esperando e esperando ter clareza, esperando ter certeza, esperando o momento perfeito para entrar em ação, esperando sentir segurança. Só tem um problema: esse momento ele quase nunca chega. E quando você espera, a vida continua passando, seus projetos ficam na cabeça ou apenas na gaveta, e muitas vezes relacionamentos que já não fazem mais sentido continuam fazendo parte da sua vida. Os sonhos, esses vão sendo adiados. E quando a pessoa percebe, os anos já se passaram, mas existe algo que muda completamente: a forma como você olha para suas decisões. Decidir não é ter certeza. Decidir é ter coragem de viver, mesmo sem garantia. Decidir é viver o agora. E hoje eu quero te mostrar como tomar decisões, mesmo quando o medo aparece. E antes de falarmos sobre decisões, precisamos entender algo muito importante sobre o medo. A propósito, eu sou Raquel Bauman e eu vejo com muita frequência no meu trabalho com desenvolvimento emocional o medo sendo tratado como arqui-inimigo, como o grande vilão da vida da pessoa. Mas o medo, ele não é um inimigo. Na verdade, o medo é uma emoção natural de proteção. Quando o cérebro percebe uma certa ameaça, o corpo reage. Algumas pessoas entram em modo de luta ou de fuga, e outras pessoas entram no modo congelamento. Não consegue ter nenhuma reação. E essa reação é útil, sim, todas essas reações, porque quando existe o medo real. Mas existe um outro tipo de congelamento, não diante de uma ameaça física, mas diante da vida. A pessoa fica paralisada diante de decisões importantes, diante dos seus sonhos, e começa a adiar aquilo que poderia transformar numa história linda para sua vida. Existe uma mentira que muita gente acredita que é uma verdade: a ideia de que precisamos de 100% de certeza antes de decidir qualquer coisa, mas essa certeza absoluta, ela simplesmente não existe. Ela nunca existiu, e toda decisão importante envolve um risco, sim. E toda escolha envolve uma incerteza, sim. E quando você tenta eliminar completamente o risco, você acaba limitando também as possibilidades de mudança e de crescimento na sua vida, de evolução como ser humano. Então, quando você decide, existe risco, sim. Mas quando você não decide, a vida decide por você, e isso pode ser perigoso, porque circunstâncias, pressões internas, expectativa dos outros e muitas pessoas acabam vivendo uma vida que nunca escolheram conscientemente, simplesmente porque tiveram medo de escolher por si próprio. Então, para tomar decisões, mesmo com medo, é preciso parar de buscar garantia absoluta. Você não precisa de certeza total. O que você precisa é entender se aquela decisão tem boas chances de te aproximar da vida ou do que você quer na sua vida. Se a resposta for sim, só existe um motivo real para agir. Pense no pior cenário possível. Pergunte para si mesmo: se isso der errado, o que realmente pode acontecer comigo?
Na maioria das vezes, o pior cenário não é tão devastador quanto a nossa mente imagina. Você aprende, você ajusta, você tenta novamente, você cai, levanta, e isso faz parte do crescimento da vida. Então, procure tomar decisões alinhadas com quem você realmente é, com os valores que você acredita. Muitos arrependimentos não vêm de tentativas, elas vêm de oportunidades que nunca foram vividas, que nunca foram aproveitadas. Então, quando você decide e se baseia no que é verdadeiro para você, mesmo que algo não dê certo, que seja difícil e que você se arrepende, por você ter sido honesta com você, já valeu a pena. É preciso entender, de uma vez por todas, que grandes mudanças começam pequenas. Muita gente acha que mudar de vida exige uma decisão grandiosa, mas grandes transformações começam com pequenas decisões, pequenos movimentos, pequenos ajustes de rota, pequenos passos, enfim, grandes mudanças. Depende de pequenos passos na direção da vida que você quer construir. Passo dia a dia. O que eu acho mais importante é que você perceba que na vida sempre haverá riscos, mas existe um risco ainda maior. O risco de passar os anos esperando a decisão perfeita, de perder as oportunidades da sua vida, deixar de viver coisas lindas, coisas grandiosas na sua vida. E decidir não significa garantir que vai dar tudo certo. Não significa que você vai ter o controle de tudo, mas significa que você está no comando e que você está controlando os seus dias e que você está vivendo e escrevendo a sua própria história. E se esse vídeo fez você enxergar suas próprias decisões de uma forma diferenciada, se inscreve aqui no canal, porque aqui nós vamos falar sobre mentalidade, expansão da consciência e como assumir o controle da própria vida. E se esse vídeo te fez refletir um pouco, compartilha com alguém que nesse momento também precisa destravar esse medo de decidir. Nos vemos no próximo vídeo.